esse incenso que o Boré vai estar passando aí agora, ele é o pai da aldeia, ele cuida da parte espiritual, parte da saúde da aldeia. Está usando a incenso sagrado, né, que é uma resina tirada de uma árvore chamada mestra, que já está na caminhada. Esse incenso é muito usado para quem tem rinite, dor de cabeça, é muito bom. E também usamos para combater forças negativas, como mal olhado, inveja, orgulho. É muito bom para afastar esse mal. Usamos também nos rituais do casamento, nos rituais do batismo das crianças, também no nascimento, nos rituais sagrados, nos rituais do dia a dia. Sempre a gente usa a mestra, né, para também afastar todo esse mal. E também ele tem outras ervas também que podem ser usadas mesmo com a mescla, mas depois vocês vão estar conhecendo aqui na caminhada de vocês. Vão estar passando lá no quintal dele, que é onde que ele fica, eles preparam os remédios, né? Então tem outras ervas também que vocês vão conhecer. Sempre viveu da floresta. Todo o nosso remédio E essa fumaça da mescla não arde os olhos da gente, é muito bom também para a vista, né? Ela é muito boa. A mescla tem uma história dentro da nossa cultura. Depois vocês vão ouvir também a história dela, da mescla. Pois eu passo o filme pra você. Depois também quem quer tomar mais um cheirinho pode ir até o pisinho dele ali, né? Também, receber também uma oração também, ele vai estar lá também, viu? Então, gente, como eu estava falando, né, sobre as etnias que continuaram por aqui na época das invasões, que foram os dois grupos, o Pataxó, os Machacali, né, um pequeno grupo de Botocudos e também os Tupinambá. Botocudos aqui na região foi uma das primeiras etnias a ser pegos naquela época. Eles foram pegos para poder trabalhar como escravos, né, por os homens ser fortes e valentes. Só que a maioria deles foram mortos, que eles mesmos se mataram. Poucos deles sobreviveram, e eles sobreviveram, eles fugiram, eles se refugiaram na mata do Monte Pascoal. Lá por ser uma área grande de floresta, onde tem muita pedra, então ali se esconderam. Aí foi quando veio os jesuítas que pegaram os tupi, e os tupi tinham pouco tempo de chegada aqui nessa região, que eles não eram aqui da Bahia, e foi logo assim que eles chegaram que houve as invasões. Então foram os segundos a ser pegos, foram catequizados, depois de um tempo os tupi também foram extintos. Hoje existe a história, a língua tupi nos livros. E daí em diante começou a exploração também das nossas matas, onde que tudo foi sumindo. Alguns grupos que viviam também no centro, e não só os Pataxó, mas também tinha outros que eram caçadores também. Então alguns desses grupos saíram e foram para outras regiões onde vive hoje, na Amazônia, no Mato Grosso, em Roraima, no Pará, tem etnias que eram aqui da Bahia. Inclusive alguns desses grupos também são do tronco Pataxó, só que hoje a gente já não se entende mais a mesma língua. E assim continuando esses por aqui. Os Pataxó do centro da mata, em 1816, eles acabaram saindo e vindo para a beira da praia, em busca do marisco e da pesca no mar. Só que a gente não imaginava que encontrar outro grupo por aqui. E é onde encontramos o outro grupo, Pataxó e os Machacali. Esses dois grupos já vinham sofrendo perseguições pelo governo, porque naquela época que o governo queria que não existisse mais nessa região, mas ainda éramos os únicos que lutavam para continuar permanecendo aqui. Então, com o desmatamento da floresta, tudo foi sumindo, as casas, os rios, né, foram secando, e até mesmo chegando novos donos, tomando posse de toda essa terra. E assim foi que nós fomos perdendo toda a nossa liberdade, a nossa forma de viver, né, e também as nossas terras. E assim nós viemos em busca do marisco e da pesca no mar. Reuni os dois grupos, Pataxó e Machacali, e seguimos as caminhadas em busca do marisco e da pesca no mar. Ainda habitando de Belmonte, Santa Cruz Cabrália, Coroa Vermelha, até Prada e Alcobaça, porque é lugar que tem bastante marisco, né? E eram os lugares que a gente sempre se reunia para poder praticar os rituais da luz das águas, a gente mariscar, pescar. E assim que passasse esse período da lua cheia, seguia nossas caminhadas novamente, né?
E assim continuamos, mas mesmo assim nós ainda fomos, continuamos sendo perseguidos ainda. E foi aonde que o governo criou a reserva para nós, que foi o Monte Pascoal, uma reserva com 52 mil hectares de terra. Chegando em 1861, nós fomos pegos, Pataxó e Machacali. Fomos pegos que a gente não tinha mais para onde ir, não tinha para onde nos esconder. E assim fomos pegos pelo governo e fomos obrigados a ser aldeados. Foi quando aconteceu o nosso primeiro aldeamento. Chegando no Monte Pascoal, os Machacali não quiseram continuar ali junto, porque a terra se tornava pequena pela quantidade que tinha e também pelas perseguições que a gente ainda sofria naquele lugar. E assim os Machacali saíram e foram para Minas, onde se encontram hoje. Ficando Pataxó e Botocudos, que a gente nem imaginava que tinha Botocudos ainda por ali naquela mata do Monte Pascoal. E assim ficando esses dois grupos. Assim os mais velhos contam que depois de um tempo, os dois grupos acabaram entrando em conflitos, porque os Botocudos ainda mantinham esses costumes de perseguir o nosso povo. Então aproveitaram enquanto os guerreiros Pataxó saíram para a caçada e eles atacaram a nossa aldeia, matando alguns dos anciões do nosso povo. Então quando os guerreiros voltaram, eles ficaram muito tristes e revoltados por tudo que tinha acontecido, porque eles não queriam mais briga por seus dois grupos que tinham naquele lugar. Mas se deixasse Botocudos ali, sempre que eles saíssem, eles iam atacar a nossa aldeia. E foi assim que os guerreiros Pataxó se reuniram e atacaram os Botocudos, matando praticamente quase todos. Poucos deles sobreviveram, quem sobreviveram fugiram e foram para Minas, que hoje são os Krenaques, em Minas Gerais são os Botocudos. Também naquela região de Minas já tinha muito Botocudo também por lá. E assim um pouco que restou aqui foi para lá, onde que vive hoje. Ficando só os Pataxó nessa reserva. Ali a gente ainda mantendo nossos rituais da caça, da pesca, mantendo ainda nossas tradições. Mas mesmo assim a gente ainda continuava sendo perseguido naquele lugar. E em torno da nossa reserva existia roças, comércios, fazendas. Se nós fôssemos pegos fora dali, muitas vezes nós éramos violentados e chegava até a morte. E foi assim que nós continuamos naquele lugar ali, sofrendo essas perseguições. E ali em Pataxó sendo perseguido, até quando chegou em 1943, o governo criou um parque na nossa aldeia, foi o Parque Nacional do Monte Pascoal. Inclusive esse parque existe até hoje ainda. Das 52 mil hectares de terra, 25 mil foi tirado para a implantação do Parque Nacional. E a nossa aldeia estava dentro da área do parque. Mais uma vez, Pataxó foi expulso, suas terras pelo próprio governo. Expulsaram a gente de lá. Ainda nós que não conhecia nada sobre o nosso direito, vivíamos ali isolados, abandonados pelo governo. E foi assim que eles aproveitaram da nossa inocência e tomaram a maior parte da nossa terra. Restando para nós 27 mil hectares. O governo que tinha que nos proteger naquele lugar, pôde nos expulsou nós da nossa própria casa, quem mais ia cuidar da gente ali? E foi assim que vieram os fazendeiros, tomaram posse da outra área, 27 mil hectares. E aí começamos a ser jogados de um lado para o outro, tanto pelo governo como pelos fazendeiros. E ali em Pataxó, sofrendo perseguições, sempre aparecia um dos nossos mortos ali, e a gente não sabia mais para onde ir. A única terra que nos restou foi uma parte na beira da praia, que era uma parte de areia branca, onde não tinha floresta, não tinha rio, não tinha nada mais naquele lugar. A única forma de sobrevivência ali era a pesca no mar e o marisco, que é um mangue muito grande próximo dessa aldeia. E a única opção da gente era indo para este lugar, e para lá nós fomos. E aí que foi sofrimento ali naquele lugar, porque não tinha mais para onde ir, não tinha gente buscar ajuda. A área do Parque Nacional, com a criação do parque, o governo mandou um grupo grande de fiscais, que era chamado de IBDF. E minha mãe conta que o IBDF era muito malvado com a gente. Proibiram a nossa entrada lá dentro. Proibiram que a gente pegasse as plantas, a gente não podia mais caçar. Os nossos pajés, que são nossos líderes espirituais, cuidar da parte da saúde, a parte espiritual, eles necessitavam das plantas, precisavam de comer carne de caça, porque eles tinham visões através da sua alimentação, através das plantas, e faziam os rituais de cura. Então tudo isso foi proibido para nós. É onde que muitos começaram a adoecer e morrer naquele lugar, porque a gente não tinha mais onde buscar os nossos recursos. A outra área, logo os fazendeiros desmataram para plantar pasto, para criação de gado, plantar o cacau, o café, e tudo essa área toda logo foi destruída. Ficando só essas 25 mil hectares que também foi proibido para nós. E ali isolado, abandonado naquela beira de praia, ali sofrendo, a doença, e o governo não estava nem aí para a gente. E aí foi cada vez mais nos perseguindo ali. A gente ainda não falava português, não conhecia nada, não sabia onde ir, reivindicar o nosso direito. E ali sofrendo as perseguições. Até quando chegou em 1951, aí reuniu todo esse povo, IBDF junto com fazendeiros policiais atacaram a nossa aldeia.
fizeram um massacre muito grande, que os mais velhos falam fogo de 51. O fogo de 51 porque quando fomos atacados na nossa aldeia, foram queimando tudo que nós tínhamos, as nossas casas, animais, pessoas, principalmente crianças e anciões. Eram pegos e prendiam dentro de casa e tocavam fogo. Esse massacre durou 30 dias dentro da aldeia, foi um massacre muito grande. Assim os mais velhos contam que eram cerca de mais de 10 mil índios, foram reduzidos quase para 500 índios Pataxó. Foi a época, quase todos foram mortos, eles não tinham mais para onde ir, não tinha para onde nos esconder. Porque o governo que tinha que cuidar da gente era de uns que estavam ali também ajudando esse massacre. E assim minha mãe, que ela foi de uma sobrevivente desse massacre, né? Aquele também passou aqui, o Bureque, é irmão da minha mãe, também foi de um deles também que sobreviveu a esse massacre. Minha mãe conta que ela e outras mulheres tentavam se esconder dentro da área do parque, eles conheciam toda aquela floresta. Então pegava crianças e anciões e tentavam se esconder ali dentro. Mas quando era descoberto pelo IBDE, eles eram caçados como se fossem animais. Ali mesmo eram mortos, outras vezes pegam e levados para as fazendas, para trabalhar como escravos, né? Mas teve alguns fazendeiros também que cuidaram de alguns que pegaram e levaram e deram trabalho, cuidaram de alguns que sobreviveram. Mas os outros que não tiveram essa sorte, a maioria foram mortos, né? E daí em diante veio a proibição da pesca no mar. Como a gente já não podia mais caçar, aí proibiram a pesca, que era uma das maiores sobrevivências nossas, não podia mais pescar. O mangue muito grande, onde a gente ia mariscar, pegar os caranguejos. Assim minha mãe e outros mais velhos contam que o IBDF cercou o mangue todo. Foi de um que foi tão malvado com a gente, foi o IBDF. Eles cercaram o mangue muito grande com arame farpado. E aí vieram com veneno e jogaram dentro do mangue e matou todos os caranguejos. E aí como a gente ia viver nesse lugar? Ali muitos morrendo de fome, de doença, porque não tinha mais onde buscar nossos recursos. E esse povo ali maltratando a gente sem saber aonde ir. Existem dois comércios próximos dessa aldeia onde aconteceu esse massacre, Caraíba e Corumbau. Caraíba fica a 7 quilômetros, né? Então eles caminhavam 14 quilômetros pela beira da praia em busca de ajuda. E o povo da cidade vizinha, eles também tentaram nos ajudar, fazendo troca de alguns materiais da gente com comidas, né? A piaçava, o mel, a cera de abelha, eram os materiais que a gente tinha, levavam para esses comércios para trocar com comidas. Comidas que a gente nem conhecia, mas mesmo assim tínhamos que nos alimentar para não morrer de fome. E foi nessa saída também que a gente foi aprendendo português, porque na época a gente teve poucos obrigados a aprender a falar. Porque aqueles que minha mãe conta ainda que era tão difícil eles terem que falar uma língua que eles não conheciam. Mas mesmo assim tínhamos que falar para poder a gente não morrer. Então assim os caciques começaram a sair da aldeia. E nessa saída deles tiveram conhecimento que eles tinham um órgão que trabalhava em proteção índio, que era chamado de SPI na época, que hoje é FUNAI. E a central do SPI ainda era no Rio de Janeiro. E eles tinham que ir em busca do SPI, porque senão todos iam morrer naquele lugar. E foi assim que esses caciques saíram, sem saber para onde estava o Rio de Janeiro, nunca tinham saído da sua aldeia, sem falar muito bem português, mesmo assim eles foram em busca do SPI. Caminharam mais de 6 meses a pé até chegar no Rio de Janeiro. Quando chegaram naquela cidade, né, ficaram sem saber para onde ir. Então, de repente, quando eles estão ali parados, chegou as pessoas da cidade para eles, conversando com eles, perguntaram onde eles eram, eles falaram que eram os Pataxó aqui da Bahia. Estavam ali em busca do SPI, porque o povo deles estava morrendo. Então, contou toda a história e o povo ficaram emocionado e muito triste, né, com tudo que eles contaram. E foi assim que eles pegaram eles e levaram até o SPI. Lá entregaram os representantes e eles foram contar a história que estava acontecendo. O SPI não acreditava ainda no que estava acontecendo, eles diziam no tempo de hoje. E para eles também não existia índio mais nessa região, que todos daqui tinham sido dizimados na época das invasões. Aí foi quando eles contaram, que eles foram aldeados e esse massacre que estava acontecendo na aldeia. E assim vieram um grupo grande de representantes do SPI. Quando chegou na aldeia mãe, a primeira coisa que eles encontraram foram muitos índios trabalhando como escravos, né? Ali anciões, crianças, ali sofrendo dentro daquela aldeia. E mais no centro da aldeia encontraram uma casa enorme, construída pelos padres que tiveram lá na época. E dentro de uma santa chamada Nossa Senhora da Conceição, como a gente não conhecia outras religiões, e dentro dessa igreja eles prenderam muitas crianças e anciões, que ali foram mortos, ficaram praticamente 1 ano trancados ali dentro, morreram de fome e de sede aquele povo ali. E foi aí que o SPI ficou muito revoltado com tudo que viu, reuniu o povo do IBDF e falou para eles que eles tinham que fazer ajudar a comunidade, não ter feito o que eles fizeram. E a partir daquele momento que eles iam sair dali, que eles não queriam mais o IBDF. E foi assim que o SPI fez um posto dentro da aldeia, deixando alguns representantes para ajudar a comunidade, né? E mesmo assim, os que estavam fora já não conseguiram mais voltar para a aldeia. E foi assim que nós começamos, né, a nos esconder, negar nossa identidade,
porque onde nós éramos vistos, nós éramos mortos, a gente não podia mais se identificar como índio. E toda a nossa cultura foi proibida, porque a gente não podia mais praticar os nossos rituais, a nossa língua já não podia ser mais falada. E muitos daí começaram a fugir também de lá, porque a gente não podia mais sair daquele lugar. Porque começamos a ser vistos como bicho, como animal, e assim que a gente era visto por aqui. Aí saí nessas famílias que foram para Minas, que são essas 5 aldeias, né, em Minas, como eu falei, né? E outros que estavam também trabalhando fora, foram para as fazendas trabalhar como escravos, muitos não voltaram, e outros também que não conseguiram mais voltar para a aldeia. E daí em diante começamos, né, a sofrer o preconceito, a discriminação, ser rejeitado, e foi essa perseguição por muitos anos, né? A gente, como não tínhamos ainda nossas terras demarcadas, a gente não tinha essa liberdade de viver como hoje nós vivemos aqui na reserva, ou de poder sair da nossa aldeia, né, ir à escola fora também da aldeia, que não tínhamos escola na nossa aldeia, sempre foi na cidade. Então a gente não tinha ainda essa liberdade, né? Às vezes quando a gente conseguia uma vaga nas escolas, fora da aldeia, mas quando descobri que era índio, nós éramos obrigados a sair, porque o que diziam para nós, que lugar de índio era na mata, éramos bichos, lugar de índio não era na escola. Eu passei por isso que eu estou falando. A gente acabava desistindo, né? Então assim, a gente passou por toda essa situação, mas através, né, de Nhamissu, que é o nosso Deus, né, a luta também dos nossos grandes guerreiros, que foram nossos líderes, lutando pela demarcação das nossas terras para que nós tivéssemos a liberdade de voltar, né? E assim foi que nós, né, conseguimos a demarcação de 5 aldeias aqui na região. Isso também só aconteceu devido à morte de um grande líder nosso, que foi o Galdino. Se vocês ouviram falar sobre o índio que foi morto queimado vivo em Brasília, que era um cacique daqui, né, o Galdino. Então, através da morte dele, a gente conseguiu essas 5 aldeias. Uma delas foi a reserva aqui, por ser um lugar sagrado para o nosso povo, onde sempre tivemos a preocupação de mantê-la preservada. E foi assim que a gente, né, conseguimos organizar um grupo de jovens e sair nas aldeias buscando ajuda, né, dos anciões, dos caciques, dos pajés, para que eles nos ajudassem, a gente viesse para este lugar aqui e voltar a praticar toda a nossa cultura. No início foi muito difícil, porque eles tinham medo que tudo voltasse a acontecer com a gente, que aconteceu, né, lá em 51, né, e também pelas perseguições que a gente ainda sofria, então eles tinham medo. E a iniciativa de vir através de 3 mulheres. Então, pela nossa tradição, as mulheres não poderiam ser líderes ou tomar uma decisão como essa. Então, para eles também essa era uma coisa que isso não era normal dentro da nossa cultura, né? Mas mesmo assim a gente não desistimos. Fomos à luta, indo em outras aldeias, buscando, né, o apoio dos caciques, dos anciões. E um dos líderes, todos os caciques da região, meu irmão mais velho, através dele foi que a gente conseguiu o apoio dos outros também. E aí fomos até em Minas, buscando algumas famílias, né, jovens também. E aí tudo aquilo que um dia foi proibido para nós conseguimos buscar novamente. Só não conseguimos buscar os rituais de cura, né, porque os pajés daquela época eles foram muito perseguidos e não conseguiram sobreviver. Mas os outros rituais que a gente conseguiu buscar hoje são praticados aqui nessa aldeia, como o ritual de casamento, os rituais de batismo, né, os rituais de sagrado que nós fazemos aqui, que é na época de lua cheia, né, que a gente sempre faz esses rituais de fogo. Rituais homenageando os elementos também, né? E o Araguaçã, que é um ritual muito grande que nós fazemos aqui na aldeia, que é onde se reúnem os parentes de outras aldeias, de outras etnias também que vêm para aqui, e onde que acontece os nossos casamentos também, que são realizados diariamente aqui na reserva. Né? Todos os nossos casamentos ainda, né? Os homens têm que passar por teste de resistência para mostrar que são guerreiros que estão prontos para defender e sustentar a sua família. Então a gente vai manter todos esses rituais ainda aqui nessa aldeia ainda, né? Então, e aí depois, né, que da criação da reserva, nós conseguimos buscar também um pouco, né, desse reconhecimento da nossa cultura. Hoje, se quisermos ir assim à cidade, podemos ir, não temos mais medo ou vergonha de falar quem somos. A maioria que vão para a escola também fora da aldeia, hoje também, se quiserem assim, pode ir para a faculdade também, muitos que já estudam, né, faz faculdade, muitos também vão assim. Hoje temos escolas também dentro das nossas aldeias, né, são escolas diferenciadas, onde todos os professores são índios, né? E a nossa língua também, hoje ela é reconhecida pelo MEC como uma disciplina e é obrigada em todas as escolas indígenas. Pataxó é ensinar o Patiorran, que é a língua que nós falamos, né? Então já desde pequenas as crianças são alfabetizadas nas 2 línguas, tanto português como Patiorran, falam 2 também. Então a gente conseguiu buscar e hoje são trabalhados dentro das aldeias Pataxó. Então, e assim hoje nós vivemos aqui nessa aldeia, né? A Reserva da Jaqueira ela é a única que ainda vem praticando e vivenciando toda a cultura Pataxó. Que é a única aldeia, a primeira aldeia, né, que foi criada e liderada por mulheres.
Hoje temos o cacique homem e a mãe colaborando o cacique homem também para poder estar nos ajudando. Mas ainda é administrada por mulheres ainda. Eu sou a primeira, como eu falei, antes a gente não podia, né? Porque sempre foi o homem ser cacique, ou pajé, né, de aldeia, não as mulheres. Mas, assim, através da reserva, hoje temos cacique mulheres já em outras aldeias, né? E temos uma única mulher pajé, né, que fica na outra aldeia, aqui em Arraial da Ajuda, que é a aldeia velha. E nós temos uma pajé mulher. Né? Ainda a reserva e algumas outras aldeias que já são administradas por mulheres que são também já, assim, respeitadas pelos caciques homens também. Bom, gente, se quiser perguntar, pode ficar à vontade, né? O espaço está aberto para perguntas, alguma curiosidade tiverem. Se tiver do meu conhecimento, eu vou responder para vocês.